Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema que é muito comentado aí nas mídias, né, sobre mudanças climáticas, às vezes como variabilidade climática, né, às vezes a gente tem um pouco de confusão sobre essa mudança desses tópicos, né, e o efeito disso, né, nos ecossistemas tropicais. Aqui nessa tela inicial, né, eu já coloco assim para chamar um pouco a atenção, né, que a gente sempre, né, nesses trabalhos, quando vocês vão pesquisar sobre, né, a gente quer enxergar o ecossistema ele de cima, né, por isso que a gente cria essas torres gigantescas, né, essas estruturas gigantes aí para monitorar essa dinâmica, né, das variáveis físicas nos ecossistemas. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Acho que vocês conseguem enxergar meu mouse aí, né? Mas a maioria dessas torres estão localizadas principalmente na Amazônia, né? Nós temos diversas torres lá, né? Aqui nós temos um exemplo, né? Aqui nessa parte de cima, e aqui embaixo, né? Por curiosidade, nós temos a maior torre, né? De monitoramento de ecossistemas do mundo, que também está localizada na Amazônia, né? A Torre Ato, coordenada pelo professor Paulo Artacho, né, que também é localizado lá na região amazônica. E aqui nós temos um dos nossos equipamentos, né, os principais equipamentos que monitoram, né, essa dinâmica de energia e matéria, né, trocada entre a superfície vegetada, né, do ecossistema, da floresta, com a atmosfera. É isso que a gente vai trabalhar. E eu vou passar um pouco a parte teórica, inicialmente, né, a física aplicada nisso daí, e depois alguns trabalhos, né, que vêm sendo publicados ao longo do tempo. Eu vou discutir um pouquinho os dados, um pouco de trabalhos meus, e alguns trabalhos de alguns alunos meus também. Então, vamos começar. Primeiramente, a gente tem que entender o que move tudo isso daí, né? Todo esse sistema, todo o nosso sistema terrestre, ele depende de energia, né? E a nossa única fonte de energia, né, é o Sol. É o principal fornecedor de energia, principal e único fornecedor de energia, né, para que todos os processos aconteçam aqui na Terra. Então, primeiramente, vamos olhar essa figura aqui, vamos ver o que ela nos causa. Que não está completamente em escala, mas é para a gente entender que, primeiramente, nós precisamos saber o quanto de energia nós temos disponível, né, para todos os processos, né, os processos que a gente vai falar posteriormente, né, que são os processos de evapotranspiração, né, que regula todo o processo de transferência de água entre a superfície e a atmosfera. Né. Vocês podem pensar, nossa, mas será que essa quantidade de água, ela é significativa, né? Esse intercâmbio de água entre a superfície vegetal e a atmosfera, será que ele é significativo? Bom, eu vou dar um dado para vocês. Todos os dias, né, vamos pegar um dia médio, né, na floresta amazônica, por exemplo, que compreende não só a Amazônia brasileira, tá? A Amazônia também, a Amazônia inteira compreendida tanto no Brasil como nos países ao redor. Mas a quantidade de água que a floresta amazônica ela emite para a atmosfera todos os dias é em torno de 20 bilhões de toneladas de água. É muita coisa. Para a gente ter uma ideia, esse volume de água ele é maior do que os rios, né, da bacia amazônica, por exemplo, o volume de água, né, dos rios da bacia amazônica. Então, é uma quantidade muito considerável, né, e o efeito disso, o efeito dessa quantidade de água na atmosfera, né, ele rege principalmente a dinâmica das chuvas, por exemplo, no sudeste do Brasil. Né? Se a gente for ver em perspectiva, o sudeste do Brasil e a parte sul do centro-oeste,
se a gente olhar nas laterais do mapa mundi, essas regiões, elas normalmente são desérticas nessa latitude. A gente tem o deserto ali no Chile, então a gente no Brasil tem um diferencial, que é essa umidade proveniente da Amazônia. Então, qualquer modificação que nós fizermos nesse ecossistema, a gente vai interferir diretamente nessa quantidade, nessa disponibilidade de umidade que, por exemplo, o sudeste do Brasil tem e o sul do centro-oeste, ali é onde é fabricado uma quantidade significativa de alimentos no mundo. Então, ali, muito da chuva que acontece ali é proveniente dessa umidade que depende, dessa troca de água, dessa bomba de água que fornece água para a atmosfera, que é esse grande conjunto vegetal que é a floresta amazônica. Então, para que tudo isso funcione, a gente precisa dar energia para esse sistema. Então, a gente tem que saber qual a quantidade de energia. E se a quantidade que a gente tem disponível vem do Sol, uma parte ela entra na Terra. Então, aqui a gente tem aqui a energia que entra, mas uma parte da energia que vem do Sol, nem toda ela chega na superfície da Terra. Uma parte dessa energia, devido à nossa atmosfera, uma parte dessa energia ela é refletida e volta e nem interage com a superfície da Terra. Então, a atmosfera tem um papel primordial para os processos que acontecem aqui na parte de baixo. Quando a gente fala atmosfera, a gente está falando de uma parte grande, uma parte considerável, uma altura considerável de coluna de ar. Mas os processos em si ocorrem numa parte muito pequena da atmosfera. Mas a energia que chega depende de toda essa coluna, de toda essa extensão. E aqui no próximo slide tem como a gente ter uma ideia. Aqui, tem como a gente ter ideia de quanto chega, o quanto de energia que chega para os nossos processos, para toda a manutenção da vida na Terra. Aqui a gente tem energia solar incidente, 100% de energia. Uma parte dessa energia, ela nem chega na superfície. Por quê? Ela vai bater nas nuvens, por exemplo, bate e volta. Então, em torno aí de 35% da energia, de toda a energia que chega no topo da atmosfera, ela é refletida, é difundida também na atmosfera e não interage aqui com a superfície da Terra. Então, uma parte, isso é importante. Toda nossa parte de desenvolvimento evolutivo depende dessa quantidade de energia que chega. Então, nós já estamos acostumados, não só nós, como toda a comunidade vegetal, ela está acostumada com essa quantidade de energia que chega na superfície. Então, também, qualquer influência que nós fizermos na dinâmica das nuvens, isso também vai causar um impacto na quantidade de energia, seja mais ou seja menos, de energia que chega na superfície da Terra. Então, toda essa interferência que o ser humano, por exemplo, pode causar na nossa comunidade, se influenciar os processos termodinâmicos da atmosfera, isso pode impactar, principalmente na quantidade de energia que chega e que é retida na superfície da Terra. Então, tudo isso causa um certo desequilíbrio. Então, depois que essa radiação ela passa por todos esses processos, uma parte chega na superfície da Terra. Então, aí que acontece o processo, por exemplo, da fotossíntese. Uma parte dessa energia, ela é utilizada pela comunidade vegetal. Uma parte interage com o solo, aquece a superfície da Terra. A gente sabe que a Terra ela se aquece de baixo para cima, essa radiação ela interage com a superfície. Interagindo com a superfície, você aumenta o grau de agitação térmica das partículas, isso é a temperatura, e essa superfície passa a emitir radiação. Essa emissão de radiação começa a esquentar, começa a modificar também o grau de agitação térmica das partículas do ar
que está ali próximo da superfície do solo, né? Aquecendo o ar, né? Lá da termodinâmica, a gente lembra que quando o ar ele esquenta, ele expande, né? Expandindo, ele diminui a sua densidade, então ele vai subir na atmosfera e outra parcela de ar vai descer, vai se esquentar, né? Então, quando o Sol nasce, todo esse processo, né? Todo esse caldeirão começa a funcionar, ok? Então, assim, vai aquecendo as partes superiores da atmosfera. Bom, não é só o Sol que emite radiação, né? Nós sabemos que todo corpo que está acima da sua temperatura do zero absoluto, eles emitem radiação na forma de infravermelho. Então, o solo, quando se aquece, ele também emite radiação, né? E um pouco dessa radiação, né, que o solo emite vai embora para o espaço e não interage conosco. Mas uma parte, devido a alguns gases na atmosfera, né, que a gente chama de gases estufa, eles têm o poder de olhar essa radiação infravermelha, interagir com ela e devolver, né, uma parte que iria embora, ela devolve para o nosso sistema, né, aumentando também, né, a energia térmica do nosso sistema. Graças a isso é que nós temos a temperatura média da Terra em torno de 15 graus, 16 graus. Isso eu estou falando em média, se a gente pegar toda a temperatura da superfície do planeta, né, e fizer uma média, a gente vai ter mais ou menos isso daí, 15, 16 graus. Isso graças ao poder de estufa de algumas partículas que estão suspensas na atmosfera, como o CO2, o vapor de água, o metano, né, e alguns outros gases traços também. Se não fosse esse poder desses gases, né, que existem em pequena concentração no nosso sistema terrestre aqui, a nossa temperatura seria em torno de menos 18 graus Celsius. Então, não propicia vida, né, numa temperatura como essa. Então, graças a esse poder de estufa que a atmosfera tem, é que nós temos a temperatura aí em torno de uma média de 15 graus Celsius. Ok? Então, aqui, a gente tem nesse slide aqui, um pouco dessa dinâmica das trocas radiativas, né, entre a superfície e o espaço. Bom, isso aqui é em média, tá? Porque isso, em cada superfície, isso acontece de maneira diferente, aqui é de uma maneira geral. Aqui, como eu falei para vocês, né, a gente trabalha esses processos aí, onde a gente concentra, né, o nosso estudo é aqui na troposfera, mas todas essas camadas aqui, né, desempenham um papel, né, nessa dinâmica da radiação na atmosfera, da entrada de radiação na atmosfera e da interação com a radiação, né? Então, aqui nós temos o processo de aqui a gente tem um pouco de eliminação de radiação ultravioleta, por quê? Aqui a gente tem grande quantidade de oxigênio, né, de ozônio, desculpa, e a radiação ultravioleta interage com o ozônio, né, quebrando a partícula de ozônio, só que ela vai se ligar a outra molécula de oxigênio e vai ter a formação do ozônio, né? Então, a gente tem um sumidouro aqui de radiação ultravioleta, né, que a gente considera como uma camada protetora aqui dos seres vivos como a gente conhece, né, porque a gente não tem essa adaptação para interagir com a radiação ultravioleta. Então, essa parte da atmosfera é muito importante aos seres vivos. Aí a gente vê que essa linha azul é o comportamento da temperatura. Então, a temperatura vai diminuindo assim que a gente afasta da superfície, né? Como eu falei, a atmosfera ela se esquenta de baixo para cima, né? Então, quanto mais longe da superfície, mais frio vai ficando. E aqui, por conta da formação do ozônio, tem uma grande liberação de energia, né? Então, a temperatura ela começa a aumentar novamente próximo dessa camada, mas depois volta a diminuir, e aí depois ela só volta a aumentar, né, lá na termosfera, onde já tem os gases ionizáveis.
Bom, então essa é a estrutura da atmosfera, né? Como que ela se esquenta, né? Como que ela interage, as partes que interagem com a radiação. E essa parte de baixo aqui é onde concentra, né, esses gases como o CO2 e o vapor de água, né? A maior concentração deles estão aqui na troposfera. E graças a isso é que a gente mantém, né, esse equilíbrio termodinâmico dessa parte da atmosfera. Bom, agora, sabendo isso de maneira geral, a gente vai ver aqui agora, né, eu fiz de uma maneira bem grosseira aqui, né, como que acontece esse balanço de radiação numa superfície vegetada. Né? Então, a gente tem aqui uma certa quantidade, né, de radiação que chega do Sol, né, que a gente chama de radiação de onda curta, né? Onda curta porque a gente está falando lá do comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, né, mais energética maior a frequência, né, mais energética é essa radiação. Tá? Então, chega uma quantidade de radiação aqui, né, lá no topo da atmosfera, e agora ela vai interagir com a atmosfera. Né? Então, a gente vê aqui que uma seta menor, né, chega aqui na superfície da Terra, porque é aqueles processos que eu falei anteriormente. Né? Uma parte foi absorvida, outra parte bateu e voltou, né? E aqui chega uma certa quantidade QG aí de radiação que vai interagir com todos os seres, não só a superfície vegetada, mas aqui o nosso foco é a superfície vegetada. Bom, uma parte dessa radiação, ela vai bater na superfície, né, e vai ser como se fosse um espelho. Ela vai bater e vai voltar, né? O poder de reflexão da superfície é o que a gente chama de albedo, né? É o poder de reflexão da superfície, né? A gente pode pensar em dois extremos. Qual é uma superfície que tem um alto poder de reflexão? Né? Seria, por exemplo, as geleiras. Né? Lá, as calotas polares é como se fosse um espelho. Quase 100% do que chega bate nessa calota polar e volta como se fosse um espelho. Então, o albedo dela é muito alto, é próximo de 1. Né? O albedo é uma coisa adimensional, né? É uma variável adimensional que varia de 0 a 1. É um coeficiente, né, do que chega pelo que é o que é refletido pelo total que chega. E o outro extremo, né? Vamos pensar, por exemplo, o asfalto. Né? O asfalto tem a cor preta, então a maioria da energia que chega, né, ela não volta, ela é praticamente toda absorvida, né? A gente fala que ele é próximo de um corpo negro, né? Todo mundo lembra lá do conceito de corpo negro da física. A gente vai ver mais para frente um pouquinho sobre isso, né? Mas então existe essa quantidade de energia, né, de radiação que interage com não interage nem interage com a superfície, ele bate e volta. Bom, mais do que interagiu com a superfície, né, uma parte desse QG aqui, que a gente chama, ele interage com as partículas da atmosfera, né, com todas as moléculas da atmosfera, e dá energia a essas moléculas. Então, você aumenta o grau de agitação dessas moléculas. Né? Então, quando você aumenta a temperatura, né, do ar, que a gente fala, ele começa a emitir radiação, agora a radiação de onda longa, né? Radiação de onda longa, agora falando de uma radiação que tem um comprimento de onda maior, portanto, né, uma energia menor, tá? Uma frequência menor. E aqui a radiação infravermelha, né? A radiação térmica, que a gente chama grosseiramente dizendo. Né? Então, isso aqui é devido ao aumento da temperatura na atmosfera. Né? Então, uma parte de energia entrando novamente no sistema pelo aquecimento da atmosfera. E uma parte, né, desse QG interage com a superfície, esquenta o solo, esquenta o dossel das plantas também, né, da floresta, e como isso aumenta de temperatura, ele começa a emitir mais radiação também. Né? E essa radiação, ela é de baixo para cima, né? A radiação térmica também, ó, o que é radiação de onda curta eu coloquei de amarelo, e o que é radiação de onda longa eu coloquei de vermelho. Fazendo uma menção aí às cores, né? Mais forte, mais fraco. Então, depois que acontece toda essa troca radiativa, né, o que entra e o que sai, quando a gente fala aqui em cima, balanço de radiação,
que é o balanço? Né? A contabilidade do que ficou no sistema. Né? Quando a gente vamos fazer o balanço dos nossos gastos. O balanço dos nossos gastos é o quanto a gente recebeu, menos o quanto a gente gastou, é o quanto ficou disponível para todos os processos. Né? No caso aqui, né, eu vou exemplificar mais para frente quais são esses processos. Mas existe uma quantidade de radiação que entrou e uma quantidade de radiação que saiu. E o que ficou, né? O que ficou é o que a gente chama de saldo de radiação, né? Que grosseiramente seria o nosso saldo no banco. Né? Depois do que a gente recebeu e pagou as coisas, a gente tem um saldo, né? E essa energia que vai ser utilizada em todos os processos ecofisiológicos, ok? Tanto para vai usar para evapotranspiração, né, vai usar para aquecer o ecossistema, né, essa massa, essa parcela de ar, né, vai ser usado para a fotossíntese, por exemplo, né, é tudo derivado dessa energia que ficou para o ecossistema. E essa energia ela tem que ser utilizada, né, ela não é armazenada como se fosse uma bateria. Porque imagina em milhões de anos, né, um acréscimo de energia no nosso sistema, a gente já estaria num sistema, né, caótico, a gente já não estaria mais aqui. Então, essa energia ela tem que ser utilizada de alguma forma. Tá? Mais para frente eu vou voltar nisso, né, mas vamos guardar aqui que existe uma quantidade de energia disponível para os nossos processos. Aqui, só para a gente falar rapidamente desses processos que eu disse anteriormente, né, nós temos dois corpos que é de suma importância para o nosso estudo. Um deles é o Sol, né, que fornece energia para o nosso sistema, e o outro é a Terra, né, que emite radiação para o espaço. Então, essa emissão de radiação, ela depende, né, ela depende da temperatura desse corpo. Né? Então, aqui a gente tem linhas, né, de emissão de corpo negro, né, de corpos a diversas temperaturas. Né? Então, o Sol, ele é esse cara aqui, ó, que tem essa curva maior aqui. Então, pela lei de Wien, a lei de Wien fala que é uma constante o produto entre a temperatura do corpo e o comprimento de onda máximo que esse cara emite. Então, para o Sol, o comprimento de onda, se a gente for medir aqui na Terra, qual o comprimento de onda que mais chega na superfície da Terra? A gente vai ver que é o verde. Então, sabendo o comprimento de onda do verde, que é a radiação, é o comprimento de onda que mais chega na superfície da Terra, sabendo o comprimento de onda e essa constante aqui, nós sabemos a temperatura do corpo que emite essa radiação. Então, por aí a gente descobre mais ou menos a temperatura da superfície do Sol, que é em torno de 5.500 Kelvin. Tá? E dá para a gente saber também a temperatura média da Terra, porque a gente consegue medir mais ou menos a radiação que a Terra mais emite. Colocando aqui também, a gente consegue descobrir a temperatura média da Terra. É por aí que a gente consegue ter essas estimativas de quanto seria a temperatura da Terra se não fosse os gases que contribuem nesse processo de estufa natural da Terra. Bom, aqui a lei de Stefan, que vai falar para nós também quanto de energia que esse corpo vai emitir, dependendo da temperatura dele, Então, ela é proporcional à quarta potência da temperatura, Então, é epsilon sigma T a quarta. Para um corpo negro, esse epsilon aqui é 1, que ele tem o poder máximo de emissão de radiação. Então, sabendo a temperatura, por exemplo, quando a gente mede a temperatura do solo, a gente considera que o solo é muito próximo de um corpo negro. Então, quando a gente vai calcular aquela radiação de onda longa que eu falei para vocês, o quanto de onda longa que aquela superfície emite, a gente coloca esse epsilon aqui como 1. Tá? Aqui é a constante de Stefan Boltzmann, e aqui a temperatura em Kelvin, a quarta.
Quando a gente calcula aquela emissão da atmosfera, né, que depende da temperatura da atmosfera, aí esse epsilon aqui, ele não é mais 1, tá? Ele não tem o poder de corpo negro. E algumas coisas influenciam se a atmosfera vai emitir mais ou menos radiação, né? E uma coisa que existe em todos os modelos, né, a gente ainda não consegue colocar o CO2, por exemplo, como modelo na emissão da atmosfera, mas nós temos o vapor d'água, né? O vapor d'água, ele é o componente que tem o maior poder, né? Ele consegue interagir com várias faixas do infravermelho, tá? Então, por exemplo, quando a atmosfera está mais seca, né, no período seco nosso aqui, a atmosfera tem um poder menor de emissão. Já quando a gente está no período chuvoso, que a atmosfera está mais úmida, ela tem maior poder de emissão, né? Então, tem como a gente trabalhar a emissividade da atmosfera, né? O poder de emissão da atmosfera devido à sua temperatura, né? Então, todos os modelos aí que a gente chama de efeito estufa, a gente leva em consideração o vapor de água, que é o que mais interage aí nesse processo de emissão de onda longa pela atmosfera. Aqui um desenho sobre como seria, né, as temperaturas devido à emissão, devido ao comprimento de onda mais frequente, né, emitido por superfícies da Terra, né, que quanto maior a temperatura, né, menor vai ser o comprimento de onda emitido, ou seja, né, uma radiação uma radiação de frequência maior, né, portanto, mais energética. Aqui é a diferença do poder de emissão do Sol, né, e da Terra, né, o Sol, como ele tem uma temperatura muito superior, né, o comprimento máximo, mais frequente de emissão é o verde, né, e a Terra, esse aqui é o espectro de corpo negro da Terra, né, de emissão da Terra, né, a gente vê aqui embaixo, né, tá o comprimento de onda, aqui um comprimento de onda muito maior, né, portanto uma temperatura geradora muito menor, né, aqui é o que eu falei lá, da temperatura da Terra em torno de um corpo de 15 graus Celsius de temperatura, né, ele emite mais ou menos esse comprimento de onda mais frequente, que esse comprimento de onda aqui, ele é o infravermelho. Agora aqui, olha que interessante. Aqui mostra, né, dentro desse espectro de emissão do Sol, né, quando ele interage, aqui, esse amarelo é o que ele chega no topo da atmosfera, né, ou seja, não tem interação, não tem perca nenhuma, né, não tem perda nenhuma. Já aqui, essa parte vermelha, é quando ele interage, né, é o que chega aqui embaixo, ou seja, é uma quantidade de energia muito menor, né. Alguns componentes aqui, ó, eles ajudam, né, é como se fosse um sumidouro, né, desses comprimentos de onda. Então, a gente vê aqui que as nuvens, né, aqui está esse H2O é como se vapor de água, né, que seriam as nuvens, contribui bastante na diminuição da quantidade de energia que chega na superfície da Terra, né, e o O2 aqui tem um pico, ó, é exatamente lá da camada de ozônio, né, que interage com a radiação mais ou menos aqui, que tenha esse comprimento de onda, né, que é em torno lá do infravermelho, do ultravioleta, desculpa. Então, esses são os principais absorvedores de radiação do Sol. Agora, esse aqui, aqui mostra basicamente como funciona o efeito estufa na Terra, né, que agora é uma interação já com a radiação emitida pela Terra, né, que é uma radiação de infravermelho. Então, a gente vê aqui os componentes, ó, o cara que mais consome esse infravermelho, né, é o vapor de água. O vapor de água, ó, ele atua em diversos comprimentos de onda, né, então é o componente aí da atmosfera que mais contribui, né, nessa reemissão, né, de radiação pela atmosfera, né, o que faz aumentar significativamente a nossa temperatura na superfície do planeta. E aqui, né, o que mais se discute, né,
que é o dióxido de carbono, né, o CO2. Ele também absorve, né, em alguns comprimentos de onda, né? E por que a gente mais fala nele? Porque o vapor de água, né, ele praticamente ele não altera a sua quantidade, né, média na superfície da Terra, né, na atmosfera. Já o dióxido de carbono, pela atividade humana, né, a partir lá da Revolução Industrial, começou a aumentar significativamente, né, a presença desse gás na atmosfera, né, aumentando a concentração desse gás. E a gente sabe que, né, ele funciona, né, esses gases aqui todos funcionam como se fosse um cobertor, né, para a radiação infravermelha. Então, se a gente aumenta a concentração desse cara aqui, a gente vai aumentar o poder de retenção de calor na superfície. Então, isso pode causar um certo desequilíbrio e já está causando. Então, o efeito de a gente barrar, né, mais radiação infravermelha na superfície, né, decorre no aumento de temperatura. E será que os seres estão adaptados a esse aumento de temperatura? Né? A resposta é não. Né? E a gente já vem vendo isso. Né? Um recente trabalho publicado na Nature mostra que as florestas tropicais elas estão diminuindo drasticamente o poder de captação de CO2, né? Ou seja, elas estão, além de não estar captando, né, então ela está deixando mais CO2 na atmosfera, isso devido ao aumento da temperatura na atmosfera, né? Bom, então aqui, como eu falei para vocês, né, não vamos ficar discutindo equações aqui, mas aqui nós temos uma energia que fica disponível, né, para todos os processos ecofisiológicos, né, que é fotossíntese, que é evapotranspiração. Rapidamente, evapotranspiração, esse nome pode ser estranho para alguns, mas é a soma da água evaporada pela superfície da Terra, né, e a água transpirada pelas plantas. Como a gente não consegue medir separadamente isso daí, nós criamos esse nome, né, de evapotranspiração. A gente consegue medir a quantidade total de água que foi de baixo para cima, né, da superfície para a atmosfera. Então, a gente chama de evapotranspiração. E um pouco dessa energia é utilizado também para o aquecimento do ecossistema, né, o aquecimento do nosso sistema aqui, que é o aquecimento do ar. Quanto menos água nós temos no ecossistema, né, maior vai ser a variação de temperatura, porque nós não vamos gastar essa energia para evapotranspirar a água, né, e essa energia ela tem que ser utilizada. Então, ela vai ser utilizada no aumento de temperatura do ecossistema. É só a gente ver um sistema úmido, né, a gente pode se considerar um sistema úmido aqui, né, mas o deserto, por exemplo, é um sistema seco. Então, a maior parte da energia do Sol, né, praticamente lá quase 100%, é utilizado para aquecimento da temperatura, é o aquecimento da atmosfera. Então, por isso que a variação de temperatura no deserto é muito alta. Tá? Então, esses são os processos ecofisiológicos que acontecem, né, numa superfície vegetada. Aqui, só uma curiosidade sobre o albedo, né? Aqui nós temos várias superfícies e cada superfície, né, ela interage de uma certa maneira com a radiação solar. Né? Ali o asfalto, ele só devolve 5%, por exemplo, da radiação que chega, né? Então, ou seja, ele absorve entre 95% e 90% da radiação que chega. Já lá numa geleira, por exemplo, ó, chega a devolver 95% da radiação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A mudança da superfície altera significativamente a medida do albedo. Né? Então, se nós tiramos uma floresta, por exemplo, né, então a gente tinha aquela superfície que era verde, agora nós temos uma superfície que é solo exposto. Então, a gente muda a quantidade de energia que é devolvida, né, que bate e volta direto para o espaço. Então, alterando a superfície, nós alteramos o balanço de radiação. Isso já é uma primeira forma de alteração. Aqui alguns valores lá daquela figura. Né? Aqui a mudança do albedo no mundo, né, em diversas partes do globo, e ele muda também conforme a estação do ano.
né? Então, essa superfície muda de coloração, né? Ou muda de umidade, ou são diversos fatores que podem alterar o albedo. Então, ele altera também, né, ao longo do ano e ao longo das latitudes também. A gente vê que tem a predominância, né, nas latitudes, né, de albedos parecidos. Aqui são alguns instrumentos que a gente mede, que a gente utiliza para medida dessa energia que fica disponível para o ecossistema. Né? Então, mede todas aquelas componentes de radiação que eu falei para vocês, né, é medido aqui nesse sensor, por exemplo. Então, ele já nos dá uma resposta de quanto de energia que ficou disponível para aquele ecossistema utilizar. E aí, cada ecossistema vai utilizar essa energia de uma forma diferente. Né? A superfície, a vegetação da Amazônia, por exemplo, como ela é uma vegetação bem densa e úmida, a maior parte da energia vai ser utilizada para a evapotranspiração. Já no cerrado, por exemplo, um cerrado bem esparso, né, que a disponibilidade de água é bem menor, então bem menos vai ser utilizado para a evapotranspiração. Né? E como toda energia tem que ser utilizada, a maior parte vai ser utilizada para o aquecimento do ecossistema. Então, quanto menos água tiver, né, disponível ali para o ecossistema, menor vai ser a utilização na forma de evapotranspiração. Então, aqui são alguns sensores que a gente utiliza. E aqui a gente tem algumas medidas, né, por exemplo, desse sensor. Aqui um dia de céu limpo, né, conforme o sol nasce e vai aumentando, né, chegando a pino aqui ao meio-dia, mais ou menos, né, a quantidade de energia vai aumentando, né, e depois, conforme a tarde vai passando, essa quantidade vai diminuindo. E aqui, esse gráfico meio bagunçado aqui, ele mostra um local onde tem bastante nuvens, né, então, um dia bem nublado, a gente vai ter a cara dessas medidas mais ou menos assim. Aqui, novamente, né, um dia claro, né, um dia ensolarado, e aqui um dia bem nublado, né, a quantidade de energia é bem diferente. Aqui, a gente já tem a divisão da energia. Por exemplo, aqui, o amarelinho aqui, ó, é aquela radiação, é a energia disponível que nós temos para todos os processos ecofisiológicos, né? Só que aqui a gente tem cada uma das parcelas, né? A radiação que chega, a radiação que volta, a radiação que é emitida pela superfície. Né? Então, tem como a gente trabalhar cada parcela dessa superfície que formam, né, o RN, que é a radiação disponível para os processos. E é isso que a gente trabalha. Né? Todos esses processos que eu disse, né, estão aqui, ó. Então, toda essa energia disponível, ela vai ser utilizada na forma de calor sensível, né, que é o aquecimento do ecossistema, né, uma parte esquenta a superfície, né, que a gente chama de fluxo de calor no solo, uma parte é evapotranspirada, né, na forma de calor latente, né, e esse F aqui eu coloquei como fotossíntese. Né. Só que essa parcela aqui ela é bem difícil de ser medida. Né, a gente consegue medir, por exemplo, numa folha, né, mas quando a gente está falando de um ecossistema inteiro, é muito difícil a gente estimar essa parcela aqui. Né? E ela é bem pequena frente a esses outros processos. Então, a gente considera, quando a gente vai trabalhar, que a energia disponível ela é dividida nessas três parcelas, né? Calor sensível, calor latente e calor no solo. Aqui, pessoal, algumas aplicações de alguns trabalhos já desenvolvidos na Amazônia, por exemplo. Né? Aqui, ó, por exemplo, a diferença da utilização dessa energia. Né? Aqui, no trabalho do Celso von Handel, publicado em 2004, né, essas linhas sólidas aqui é o RN, que é a energia disponível para os processos. Né, e aqui como que eles são divididos. Né? Aqui, por exemplo, nós temos um período úmido numa floresta e um período úmido numa pastagem. Então, na floresta, como é uma floresta mais densa, a retenção de água é maior, então a maior parte da energia vai ser utilizada na forma de calor latente. Aqui talvez esteja ruim de identificar as linhazinhas, mas essa linha aqui de cima é o calor latente.
né? E olha o quanto é disponível para o calor sensível, né? É bem menor, porque a quantidade de água consome quase toda a energia, né? A gente sabe que a água tem o maior calor específico, né, das coisas naturais, então ele consome bastante energia para aumentar em 1 grau Celsius, para mudar de estado físico, né? Então ele consome bastante energia. Já na pastagem, como a disponibilidade de água é menor, então, muito menos, ó, se a gente comparar essa altura aqui, ó, a energia que chega para os dois é quase igual, mas como ela é particionada, é diferente, né? Então, aqui o calor latente é menor, consequentemente, né, mais vai ser utilizado na forma de calor sensível, né? Então, a temperatura aqui nesse ecossistema vai ser maior do que nesse ecossistema aqui, né? Então, aqui, a disponibilidade de energia é quase igual, mas elas se particionam de forma diferente. Isso é como se fosse uma assinatura espectral, né, do ecossistema, né? Assim como os elementos têm a sua assinatura espectral, quando a gente faz a análise do balanço de energia, a gente tem uma assinatura espectral daquele ecossistema. Agora, aqui no período seco, né, tem uma particularidade aqui na floresta amazônica. Aqui, nos dois são ecossistemas amazônicos, tá? Então, é pastagem, né, não é natural, é pastagem no ecossistema amazônico, aqui pastagem floresta também na floresta amazônica. Então, aqui, ó, a quantidade de energia para os dois, olha só, se a gente comparar a floresta com a floresta mesmo, mas no período seco e período úmido, olha, parece que no período seco a quantidade de calor latente é maior. Mas por quê? Porque a energia disponível no período seco também é maior. Por quê? É até um pouco estranho falar isso, mas na floresta amazônica, por exemplo, a disponibilidade de água, tanto no período seco quanto no período úmido, é muito alta, né? Não existe período seco, né? É um período menos chuvoso. Só que no período menos chuvoso, que a gente chama de seco aqui, a energia disponível é maior, porque vai ter menos nuvens. Então vai chegar mais energia. Chegando mais energia, mais evapotranspiração vai ocorrer, né? A mesma coisa aqui na pastagem, né? Só que aqui, como a energia disponível é praticamente a mesma, né? Só que a partição dela, né, também é maior na forma de calor latente, porque a umidade é alta, mas a forma de calor sensível é bem maior, maior que no período seco, no período úmido. Por quê? Porque como aqui não é um ecossistema de floresta, ele perde água muito fácil, né? Perdendo água muito fácil, com menos água disponível, né? Então a maior parte, né, ao calor sensível é quase próximo à quantidade de calor latente, né? Aqui depois eu posso disponibilizar isso para vocês, tem mais algumas informações, né, mas vamos correr porque nosso tempo está meio apertado, né? Aqui é um outro ecossistema amazônico, né, mas não vou comentar, eu quero ir para o período, eu quero ir para o cerrado para vocês verem a diferença, né? Aqui é um trabalho publicado pelo professor Bildes, lá do Mato Grosso. Ele analisou em Mato Grosso diversos ecossistemas, né? Aqui tem os pontinhos das áreas de estudo, né? E cada um desses daqui é o balanço de energia dessas regiões. Então, eu vou tentar exemplificar para vocês aqui. Aqui, por exemplo, aqui esse FEX é Fazenda Experimental. É a Fazenda Experimental lá da Universidade Federal de Mato Grosso, né? É uma pastagem, né? E lá no período seco, que é esse cinza aqui, esse período cinza, é muito seco, né? É muito seco. Então, a divisão de calor latente e sensível, ó, no período seco é quase igual, coisa que a gente nunca vai ver na floresta amazônica. Lá é sempre o calor latente maior que o calor sensível, né? Aqui a Fazenda Miranda também é muito próximo da Fazenda Experimental, mas já é um lugar que tem um pouco mais de árvores, né? Não é tão pastagem como essa daqui. Então, a parte de calor latente é um pouquinho maior, mas também se assemelha muito calor sensível e latente, né? E conforme a gente vai subindo aqui, ó, né, mais para o norte do Mato Grosso, mais perto da floresta amazônica, então aqui é uma floresta de transição, né? Então aqui a gente já vê que existe uma predominância na forma de calor latente, né? Mas só que ainda assim é bem menos do que na floresta amazônica, por exemplo, né? E aqui embaixo são
florestas também, né, florestas alagáveis, no Pantanal Norte, na parte norte do Pantanal, lá em Mato Grosso, né, e também existe essa diferenciação, né, o calor latente aqui, como é uma floresta, que é uma floresta mesmo, né, uma floresta sazonal, no período seco ela é bem seca, né, só que no período úmido ela é bem úmida, né, então existe uma sazonalidade bem grande aqui, né, na partição dos componentes do balanço de energia. Tá? Então, o que a gente pode concluir? Né? Na Amazônia, né, a disponibilidade de água é que rege o calor, as partições do balanço de energia. No Cerrado, né, a disponibilidade de água é quase nada. Né? A gente tem radiação, porque como a gente está perto do Equador, né, a quantidade de radiação é praticamente igual no período seco e no período úmido, mas nós temos uma diferença de disponibilidade de água. Então, o que manda no balanço de energia no Cerrado é a disponibilidade de água. Né? Então, no período seco, como é muito seco, né, o calor sensível chega a ser maior que o calor latente. Então, a maior parte da energia é utilizada na forma de aquecer o ecossistema, é muito próximo do deserto. Tá? Já no período úmido, ele tem uma proximidade com eventos de floresta. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora mais aqui para frente. Aqui é uma parte do meu trabalho de doutorado, onde, né, nessa tabela aqui, ó, eu peguei muitos trabalhos, cada uma dessas linhas é um trabalho, e eu peguei os valores que eles encontraram nas medidas de calor latente, calor sensível, e juntei tudo num gráfico junto com a minha medida. Né? Então, esse primeiro aqui é o calor latente no período seco, tá? Aqui no período úmido, e aqui é o anual, tá? Não diferenciando nem período seco. Alguém falou alguma coisa? Não? Não. Aí, aqui a gente vê, aqui nós temos 3 tipos de biomas, né? Nós temos cerrado, né, que vai ser representado pelo triângulozinho. Nós temos floresta, né, que está representado pela floresta de transição, bolinha aberta, e floresta amazônica, ecossistemas amazônicos, né, bolinha preta. Então, no período seco, né, a quantidade de evapotranspiração, ela é bem característica. Ó. No cerrado é menor, né, quanto mais é regido pela quantidade anual de chuva. Né? Aqui no cerrado a gente tem bem menos chuva, portanto tem menos evapotranspiração, né? E aqui na transição e floresta, né, como tem maior quantidade de chuva anual, né, a quantidade de evapotranspirada no período seco é maior também. No período chuvoso, a gente não encontrou essa tendência, por isso que não tem uma linha aqui, né? A gente não pode colocar linha de tendência quando não tem tendência significativa. Né? Então, no período chuvoso, a taxa de evapotranspiração, tanto no cerrado, quanto na floresta de transição e na floresta amazônica, né, não existe uma tendência, né? Então, é alto, é um padrão alto para todos os ecossistemas. E a média anual volta a ser igual ao período seco, né? Onde tem mais chuva, vai ter maior evapotranspiração, onde tem menos chuva, vai ter menos evapotranspiração. Aqui, para finalizar, já é o último slide, aqui é o que eu queria mostrar para vocês, que está o título, né, dessa apresentação. Esse aqui é um trabalho de doutorado de um aluno meu, né, que já concluiu, e ele analisou 4 torres em Mato Grosso, né, 4 locais de medida. Né? A gente sabe que Mato Grosso é um grande produtor de grãos, né, no mundo inteiro, e de 30 anos para cá, a gente tem mudado significativamente, né, a superfície desses locais. Né? Então, a gente foi estudar a evapotranspiração, né, ao longo desses 20 anos, para ver se a gente encontrava uma tendência de aumento, diminuição, né? E a evapotranspiração, ela depende de muitos fatores. Ela depende da temperatura, ela depende da umidade, depende da disponibilidade de radiação, depende, enfim, de uma série de informações. Então, ele analisou, né, e encontrou que desses 20 anos de dados, né, existe uma tendência positiva para a variável temperatura, né, que são esses gráficos de baixo aqui, ó. Né, para os 4 locais, nós tivemos um aumento
significativo, né, na temperatura, tá? Que foi em torno de 0,85 graus durante todo o período. Né? A gente fala, mas 0,85 graus é quase nada, é menos de 1 grau. Né? Mas isso é na média, né? numa média histórica de 20 anos. Em 20 anos, nós aumentamos em quase 1 grau, né, a média desses locais aqui, né? Só mudando a superfície. E qual a consequência disso? Né? Aí a gente foi analisar a evapotranspiração. Né? Aqui está as análises de tendência da evapotranspiração. A tendência nós analisamos por um método chamado Mann-Kendall, é um teste estatístico, né, onde mostra se tem tendência positiva e se tem tendência negativa, e se ela é significativa ou não. Né? E, coincidentemente, aqui para esse local, Canarana, né, que foi um local que aumentou em 200%, né, a sua ocupação do solo na agricultura, a gente teve uma diminuição para baixo, né, negativa, né, uma tendência negativa na evapotranspiração, tá? E em 8,4 milímetros de água por ano, né? Por ano. Aqui a gente tem 20 anos. Né? Qual a consequência disso? Né? Maior parte da energia, né, a gente modificou a forma com que a energia ela é utilizada, né, essa energia solar, ela é utilizada. Então, nesses 20 anos aqui, nós diminuímos a evapotranspiração do local, né, em aproximadamente 16 milímetros por ano. Né? Isso tem uma consequência direta, né, na produção de grãos, por exemplo. Então, nós vimos uma evidência fortíssima, né, que não a parte de mudança climática, né, mas a mudança da superfície vem alterando, né, essa mudança microclimática. Então, o microclima dessa região, ele foi significativamente alterado, né, principalmente na temperatura, e em decorrência da temperatura nós diminuímos, né, a quantidade de água que foi evapotranspirada da superfície para a atmosfera. Então, resumo de tudo isso daí é qualquer alteração que nós fazemos na superfície, né, isso decorre em mudança no balanço de radiação e, consequentemente, no balanço de energia. Né? E isso altera diretamente, né, o quanto de água é evapotranspirado, o quanto a superfície vai se aquecer, né, o quanto a atmosfera vai se aquecer, né, e nós estamos imersos em tudo isso. E a questão econômica também. Né? A produção de grãos, por exemplo, a produção de carne, ela depende desses fatores ambientais. Então, se a gente altera esse padrão ambiental, né, a gente vai estar alterando também não só a parte biológica, né, mas a parte econômica também, porque a produção ela depende de uma data. Né? Se a gente altera a temperatura mínima do local, por exemplo, né, a gente vai ter que esperar um tempo maior para poder plantar certo grão, por exemplo, ou soja, ou milho, porque eles dependem desse range de temperatura. Então, alterando esses parâmetros biofísicos, a gente altera significativamente essa troca de energia e água entre a superfície e a atmosfera. Então, esse aqui eu quis trazer alguns trabalhos publicados, alguns trabalhos do meu grupo de pesquisa, de alguns alunos, e agradeço aí a atenção de vocês.